Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Vamos iniciar mais um devocional dos 40 dias de avivamento. Espero que os irmãos estejam acompanhando, que estejam orando aí todo dia. E o tema de hoje ele vem exatamente nessa medida, ele vem dizer a respeito da oração, né? O título diz Uma Noite que Mudou Tudo. Então, o capítulo 7 aqui, Uma Noite que Mudou Tudo. E essa noite que mudou tudo pode ter acontecido nas nossas vidas, mas ela pode acontecer mais uma vez, né? Muitas vezes ela acontece quando a gente se converte, quando a gente crê ao Senhor Jesus. Contudo, ela pode ser continuamente refeita, ela pode continuamente acontecer. O título, então, é Uma Noite que Mudou Tudo, capítulo 7, e o versículo-chave é um versículo bem fácil de decorar. O versículo, pelo menos a parte que consta no nosso estudo, é bem tranquila de decorar. Ela diz assim: orem continuamente. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orem continuamente. Ou numa outra versão aqui, orai sem cessar. Orai sem cessar. Para que nós tenhamos um avivamento, nós precisamos da oração. Nós precisamos partir do princípio de que a oração é a base de tudo. Geralmente, quando nós estamos com um problema, quando nós estamos buscando alguma coisa, nós oramos, né? Nós oramos sem cessar, nós pedimos ao nosso Deus, nós clamamos ao nosso Deus para que Ele esteja abençoando, que Ele esteja conduzindo, que Ele abra as portas de emprego. E da mesma maneira, a gente vai fazer para o nosso avivamento, para que nós possamos ser novamente avivados, a gente vai orar sem cessar. A gente vai orar na medida que as nossas forças nos mantêm, nos sustentam. A gente vai clamar dia após dia, momento após momento. A Bíblia conta a história de Daniel e Daniel orava 3 vezes ao dia, orava sem cessar. Ele não falhava em suas orações. Muitas vezes nós, como cristãos, temos falhado em nossas orações. Nós devemos orar continuamente. Orar pela nossa juventude, orar pela nossa igreja, orar pela nossa vida espiritual. Porque se nós não orarmos, a gente não desenvolve um relacionamento com o Pai, a gente não desenvolve, então, um, um, uma ideia, né? Nós não conseguimos nos aproximar de Deus, nós não conseguimos estar com Ele, e aí nós não conseguimos estar ligados a Ele, né? Nós não estamos ligados em espírito de oração e espírito de adoração. Então, nós precisamos estar continuamente orando, continuamente conversando com o nosso Deus para que Ele saiba daquilo que nós estamos passando, para que nós possamos nos comunicar com Ele, nós possamos nos relacionar com Ele. O estudo, ele traz uma história a respeito dos moravianos. Então, os moravianos, a gente já conversou, já viu eles, o pastor já até fez uma pregação a respeito deles na igreja. E os moravianos, eles estavam passando por um momento um pouco delicado, onde várias pessoas estavam reunidos em um determinado local, e reunidos nesse local eles estavam seguindo várias interpretações. Então haviam seguidores de Lutero, seguidores de Calvino, seguidores de John Hus, todos eles em busca de um lugar tranquilo para viver, e aí juntos ali, vivendo juntos, eles começaram a ter algumas discussões teológicas, né? Eles não estavam mais em sintonia. E aí, a partir da busca, né, na prioridade, na busca por modificar essa situação, eles olharam para o livro que guia a nossa vida, eles olharam para a Bíblia e seguiram o conselho de Paulo, que Paulo deu em 1 Tessalonicenses, onde diz orem continuamente, orem sem cessar. E aí eles iniciaram então a oração. E eles iniciaram a transformação do seu grupo em oração. Dias depois, eles resolveram passar então uma noite
em oração, questionando a Deus a respeito de todas aquelas brigas, por que eles estavam tendo tantas divergências, né? E o resultado foi o desenvolvimento de uma crescente amizade fraternal, cujo objetivo era procurar e enfatizar os pontos em que concordassem, em vez de se gladiarem nas pequenas diferenças. Eles não deixavam mais, então, pequenas interpretações teológicas, pequenas discussões teológicas afastá-los, separá-los. Eles estavam unidos em oração. E essa busca incessante, essa oração em conjunto, né, trouxe uma renovação aos moravianos e eles entenderam que isso era uma chave para a fé viva deles. E a partir disso, eles iniciaram então se juntando, clamando a Deus e trabalhando pela obra do Senhor. E o estudo diz que nos primeiros 20 anos de sua existência, a Igreja da Morávia, sozinha, enviou mais missionários que todo o resto da igreja protestante do mesmo período. Então eles entenderam através da oração aquilo que eles deveriam fazer, qual que era o papel deles, e a partir disso eles então passaram a cumprir com o chamado do Senhor. E aí vem para nós, né? A nossa responsabilidade é que nós façamos isso acontecer de novo. Assim como os moravianos fizeram no século XVIII, século XVII, século XVIII, nós também devemos orar em comunhão. Nós devemos estar como igreja orando constantemente. E aí, como que está a nossa vida de oração? Isso nos faz questionar. Será que nós temos feito como os moravianos, que oravam sem cessar, como o profeta Daniel, que orava sem cessar, como o próprio Paulo, o próprio Jesus, que orava sem cessar? Ou nós temos deixado isso para depois? Nós temos ido assistir uma novelinha, assistir uma série, fazer uma limpeza de casa, em vez de cumprir com o nosso chamado. Os moráveis, eles entenderam que não há uma mudança de comportamento sem intervenção de Deus. E para resolver aquelas brigas internas que eles tinham, a oração foi o instrumento-chave para isso. Eles usaram a oração para que Deus agisse na vida deles. Se nós não orarmos, Deus não vai agir através de nós, não vai agir na nossa vida. Então, para eles, a oração era tão importante que haviam escalas envolvendo para que eles orassem 365 dias por ano. Então, que nós possamos ser como eles, que nós possamos buscar esse momento de oração, que nós possamos nos desenvolver em oração, nos colocar na presença do nosso Deus. E é isso que eu te convido hoje, que você possa estar se dedicando aí 10, 15, 20 minutos, meia horinha do seu domingo para a oração. Você com sua família, você sozinho na sua casa, você sozinho no seu quarto, você com sua família, mas que nós possamos orar continuamente. Amém? Que Deus os abençoe.